A paz de Cristo esteja com você. Eu sou o Diácono Rian e hoje vamos terminar. Vamos para a última, a derradeira lição da nossa revista que estamos fechando hoje para a glória de Deus. É a última lição, cujo título dela é Resistindo às Sutilezas de Satanás. Prestem atenção, aqueles recados básicos. Fiquem atentos com o que pode surgir na tela, versículos complementares, versículos que vão tornar essa aula muito mais dinâmica, interativa e reflexiva para nossas vidas. Prometo que não será uma aula muito longa, estimado no máximo de 35 minutos, mas eu creio que será profundo, revelador, edificante e uma bênção para as nossas vidas e para a nossa trajetória. Abrindo nossas revistas e peço desde já que você separe a sua Bíblia, deixe de lado para as possíveis referências que vão surgir ao longo dessa lição. Abrindo nossa lição... só um minutinho. Aqui estamos, lição de número 13, Resistindo às Sutilezas de Satanás. O textuário diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Verdade prática. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Esse vai ser um ponto-chave, uma palavra importante, não somente nessa aula, mas para toda a nossa vida. Submissão. Segure e guarde essa palavra em seu coração. Aqui a leitura bíblica em classe está em Tiago 4, verso 4 ao verso 10, que diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai-vos, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Você note que desde o textuário e aqui na leitura bíblica em classe, a palavra da ordem é se humilhar, se sujeitar. E é isso que vamos aprender nessa lição. É isso que vamos entender e compreender. O comportamento com uma vida centrada em Deus. Temos a certeza a respeito do comprometimento que devemos ter com as Sagradas Escrituras e mostrar um comprometimento, uma vez que a vida esteja comprometida com as Escrituras, um comprometimento de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Indo para a introdução, diz o seguinte. Na introdução diz assim: observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para o qual foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é o evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Nesta lição veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento da sua fé e prática, e buscar uma vida cheia do Espírito. Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir um forte compromisso com a igreja local. A Deus toda a glória. Você note que cada passo descrito aqui na introdução vai ser de grande valia, uma importância enorme para que a gente possa resistir e vencer qualquer investida do inimigo, seja sobre nós, na igreja que congregamos ou na nossa família. Tenhamos essa consciência. Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Aí está o primeiro passo para resistir. Cristo Salvador.
Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. A referência ainda está aqui, vou deixar aqui na tela. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse, e em nenhum outro há salvação. A referência completa está aqui na tela. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica de todos os cristãos. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Referência completa aqui na tela. As escrituras são bem claras. Não há outro salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de culto, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. E assim funciona na nossa vida. E assim não pode acontecer isso na nossa vida. Deixar que Deus venha ser uma opção, quando na verdade Deus é a nossa prioridade, Deus é a nossa fonte, Deus é a nossa essência para vencer, resistir e humilhar as forças do inimigo. Continuando, Cristo, o Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar a Cristo como o único Salvador, por outro, jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Referência aqui na tela. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Referência está aqui na tela. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso da fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independente da forma ou maneira como que vive. E isso que devemos ficar atentos, porque são tantas as narrativas, são tantas as filosofias que chegam a nós, que a gente acaba ouvindo em discussões que falam que todos os caminhos levam a Deus, o que é um grande equívoco. Não, somente há um caminho, que é Jesus Cristo. Somente há uma forma de vencer, de alcançar a salvação, que é Jesus Cristo. Vencer as investidas do inimigo. Então, não possamos de maneira nenhuma que a chama do Espírito Santo se apague em nossa vida. Nós não podemos esquecer que Jesus Cristo é o nosso foco, que Jesus Cristo é o centro da nossa história, da nossa vida e da nossa existência. Continuando. Vamos virando a revistinha. Comprometimento com as Escrituras. Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e a sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras, como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Pause o vídeo, pegue sua Bíblia e abra em Mateus 4, verso 4. Voltamos. Pegou sua Bíblia? Mateus 4, verso 4 diz o seguinte: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Entendeu aqui a verdade absoluta? Entendeu a necessidade, como é fundamental, essencial para os nossos dias e para a nossa história, para nossas batalhas, examinar e buscar a palavra de Deus? Porque nem só de pão, nem só dos bens materiais nós existiremos e nós viveremos, mas de toda a palavra, da Bíblia, das sagradas Escrituras, o quão é precioso em nossas vidas. A revelação de Deus ao homem, em como tal, está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldamos pelas Escrituras. Pause o vídeo se quiser e abra em Salmos 119, verso 105.
Salmo 119, verso 105, um verso muito conhecido e poderoso para nós que diz: "Tá seguindo-te forte. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho." É isso o grande poder, a grande eficácia e eficiência da palavra de Deus na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória e nas nossas batalhas, nos nossos entraves com o inimigo. É a palavra de Deus que traz a verdade, que é eficaz, que é vivo e penetra em nosso coração, em nossa mente e faz a diferença para que possamos resistir às investidas, resistir às filosofias vãs, tolas e inúteis que tentam de tudo para nos desvencilhar, para superar a nossa fé. Mas quem tem aliança com Deus vence o mal. Quem tem aliança, quem tem comprometimento, quem ama a palavra de Deus e aplica em sua vida, sempre trilhará um caminho de luz, um caminho de verdade, um caminho da salvação eterna. Continuando na nossa revista, o próximo tópico é Bíblia, regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Abra em Hebreus 4, verso 12. Pause o vídeo e pegue sua Bíblia se assim precisar. Opa, voltamos aqui, Hebreus 4, verso 12 diz o seguinte: "A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração." Você vê a profundidade, o quão precioso, o quão penetrante, o quão verídico é o efeito da palavra de Deus nas nossas vidas. É o efeito da palavra de Deus que faz a total diferença para resistir, para que possamos ter uma vida ilibada, uma vida irrepreensível diante de Deus e da sociedade, dos homens e todas as pessoas, porque a Bíblia é que nos rege, a Bíblia é que faz a diferença, e assim nós demonstramos como Cristo mudou a nossa forma de ver, de enxergar, de viver e de ter uma conduta que condiz com a glória de Deus que carregamos nas nossas vidas. Se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre eles? Vou deixar a referência aqui na tela por completo. Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero, etc., são práticas danosas que corroem e destroem o modelo da família idealizado por Deus? A referência do versículo está aqui na tela. Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso. Então, antes que você ouça, antes que você compre essa narrativa de que a Bíblia está desatualizada e que precisa ser corrigida, saiba o seguinte: a Bíblia é tão atual quanto o jornal que irá circular amanhã, no dia seguinte, na próxima semana. Ela é atual, ela é verídica, ela é genuína, ela é cheia de conhecimento antes mesmo que esses assuntos venham à tona, venham ao nosso conhecimento, mas a Bíblia já revela-se tão atual e eficiente. Devemos que se comprometer com a Bíblia e tê-la como revelação, exposição de Deus, porque Deus vê muito mais do que podemos imaginar. Deus consegue ver muito além do que podemos compreender, e devemos considerar a Bíblia como a nossa regra de fé, de conduta e muito mais, que se revelará através do nosso comportamento, da nossa conduta e do nosso caráter. Comprometidos, tópico 3. Comprometidos com a vida cheia do Espírito. O Espírito Santo no plano da redenção. É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo.
O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Ali ele mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado. Para quem não conhece o significado dessa palavra, vou deixar aqui na tela. Cadê? Vamos continuando. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito da vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito, como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Pause o vídeo, abra sua Bíblia em Gálatas 5, versos 16 e 17. Já voltamos aqui, se você já pegou sua Bíblia, vamos ler juntos. Gálatas 5, 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Entendeu? Entendeu aqui a essência para que possamos vencer o pecado, vencer os principados e potestades? Espera aí, esqueci a revistinha. Entendeu o espírito da coisa? Você entendeu como é a pegada? A gente deve alimentar aquilo que vai fazer a diferença. Ou nos enchemos da maldade, da falsidade, da mentira, ou vamos nos encher das coisas do alto, das coisas de Cristo, das coisas que vêm do trono da graça de Cristo. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. Por isso, de maneira nenhuma, e aqui eu deixo o versículo em destaque, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Isso é um grave pecado que nós podemos cometer. Isso, ao meu ver, eu digo que é um suicídio espiritual. Continuando, a vida cheia do Espírito. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo. E temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impurezas. Pause o vídeo e abra em Romanos 8, verso 13. Romanos 8, verso 13 diz o seguinte: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Veja só a importância. Veja só quão simples, direto e profundo o ensino consegue ser para nós que queremos romper com a carne, romper com o pecado, romper com os principados. É nos preparar, é para nos capacitar, é para demonstrar que nós temos reverência, comprometimento, sujeição ao reino de Deus e à sua palavra, para que assim possamos vencer qualquer principado, qualquer potestade, não pela nossa força humana, mas pela força de Cristo Jesus que habita em nós, e assim vamos nos nutrindo, nos enchendo da força que vem de Deus para vencer todo o principado, toda espécie de maldade que possa vir sobre nós, sobre a nossa caminhada e sobre a nossa família. Continuando aqui na revista, essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil. A referência por completo vou estar deixando aqui na tela por ser um texto bastante longo. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. Essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como o viver vitorioso no Espírito. Então que a gente tenha essa consciência, tenha essa certeza em nossas vidas, que é preciso buscar uma vida cheia, dias cheios, uma trajetória cheia do Espírito Santo de Deus, em que nós somos conduzidos e dirigidos por Ele, e não pelos nossos princípios e convicções, mas que possamos viver sobre a ótica, sobre os princípios, sobre a conduta de Cristo Jesus, porque Ele sabe o que faz. Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece o nosso proceder, Ele conhece os nossos limites e diz para nós com toda clareza e fidelidade: não temas, porque eu sou contigo.
comprometimento com a igreja local, a igreja como o corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Referência completa vou estar deixando aqui na tela. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Um corpo fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. A referência vou estar deixando aqui na tela. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo, no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que assim como um membro do corpo humano separado deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja, como o corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Já foi postado aqui nesse canal da igreja uma aula sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição e também no izinho aqui no alto para que vocês possam compreender com mais profundidade, com mais conhecimento sobre esse movimento e tudo mais no que ele acarreta em nossas vidas. Cadê? O lugar e a importância de cada membro da igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Pause o vídeo e abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 27. Voltamos. Abriu sua Bíblia? 1 Coríntios 12, verso 27. Vou pegar sua revistinha aqui, que diz da seguinte forma. Vamos lá. Ora, vocês são um corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Um desigrejado é alguém que por alguma razão não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Entendeu que, usando esse versículo de 1 Coríntios, o nosso dever, a nossa missão, o nosso propósito, para que a igreja não venha de maneira nenhuma ser apenas um lugar social, mas que venha fazer a diferença. Porque é ali, e assim quem já me ouviu sempre fala que aqui a igreja é a casa do oleiro, porque é na igreja que nós somos revestidos, que nós aprendemos, que nós ampliamos ainda mais e dimensionamos o nosso relacionamento com Deus. Entendem que a igreja não é apenas um local social, como um supermercado ou uma praça, mas que venha a ser um lugar de transformação. É proibido pessoas perfeitas, mas Deus quer que venhamos nos encher para alcançarmos a santificação, para alcançarmos a nossa salvação e nesse processo sermos cheios para combater o pecado, a iniquidade e toda e qualquer investida do inimigo que venha nos distanciar e acabar com a nossa vida com Deus. É preciso se comprometer com a Igreja de Cristo. Para nós, para você que está consultando essa aula, busque se envolver naquilo que a igreja precisa, seja com uma faxina, seja para ajudar no som, seja em qualquer coisa, mas se envolva na parte de Deus, que Deus irá se envolver, irá cuidar dos seus anseios e dos seus sonhos. Conclusão. Chegamos no final dessa lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Por isso que eu termino essa lição e concluindo, repetindo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque nós devemos estar sempre orientados, guiados
para que não venhamos a cair nas ciladas, nas armadilhas do inimigo que ele coloca em nossos dias, em nossas rotinas, em tantas ocasiões, em tantas situações que vem como o propósito de que a nossa carne venha prevalecer. Mas nós não vamos permitir, mediante a uma vida humilde, uma vida que a gente busca, que a gente tem comprometimento de examinar as Escrituras, examinar o que vem de Deus, examinar a nossa vida com Deus na oração, no jejum, no quebrantamento, na humilhação. Com tudo isso, a gente possa estar preparado, revestido para qualquer mal. E assim finalizamos essa lição, essa revista. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, pelo privilégio, muito obrigado pela chance que você me concedeu de estar aqui toda semana para ouvir mais a palavra de Deus, aprender mais de Deus, aprender mais de Cristo, que faz a diferença na nossa vida, na nossa história e na nossa trajetória. Fique com Deus. Eu prometo que para quem está acompanhando o andamento do canal, os vídeos sendo colocados, estou mesclando entre ministrações, entre aulas, entre louvores, e assim vou continuar fazendo, pelo menos uma vez por semana, vou estar colocando algum material para que venha fazer diferença na sua vida, na sua casa, na sua história, amém? Muito obrigado mesmo, fiquem com Deus. Acabou a revistinha para a glória de Deus Pai, e assim possamos ser cheios do Espírito Santo. Fiquem com Deus, shalom.